Dando sequência, então, pessoal, à revisão do nosso refrigerador Electrolux DF42, nessa etapa eu vou estar verificando ali a parte elétrica dela, né, do funcionamento aqui dentro do freezer. O que seria isso? Seriam os componentes responsáveis pelo sistema de degelo, de descongelamento automático que ela faz. E quais seriam esses componentes? O sensor de degelo, que está aqui ó, nas minhas mãos, né? Esse aqui é um sensor que ele sente a temperatura ali da tubulação e libera para fazer o processo de descongelamento e também para finalizar esse processo quando já descongelou totalmente a sua geladeira. Então eu vou estar mostrando para vocês como que faz para colocar esse sensor no lugar, né? Porque nosso refrigerador ali já veio sem o sensor de degelo, né, não estava ali na tubulação. E também vou mostrar como que testa a resistência de degelo e o fusível térmico, tá? Que também são outros dois componentes responsáveis aí no sistema de degelo, ok? Então vamos lá para o vídeo, vou aproximar a câmera aqui para vocês conseguirem acompanhar mais essa etapa aí. Lembrando que a gente está fazendo tudo nessa geladeira, né? Desde estética, limpeza, troca de motor, reposição de gás. Agora vamos ver aí a parte elétrica e eletrônica. Vamos posteriormente testar a placa para ver se está funcionando também. A placa de potência que fica lá atrás e a placa interface. Mas isso é nas próximas etapas. Nesse vídeo eu vou estar mostrando como que coloca esse sensor no lugar e como que testa a resistência e o fusível térmico. Vamos lá então, pessoal. Dar início então aqui ao nosso trabalho. Se você tem esse multímetro aqui, ó, que tem esse seletor analógico, tá? Você vai colocar na escala aqui, ó, de continuidade, que é onde tem esse alarme sonoro aqui, ó. A escala de diodo, né? É o teste ali do BIP, que o pessoal chama também, né? O que seria esse teste? Aqui, ó, vou colocar aqui nesse multímetro. É onde você encosta as ponteiras e bipa, ó. Ó, encostou, deu continuidade. Tá bipando. Então, se você tem um multímetro em casa, aí um multiteste, consegue tranquilamente aí tá testando, né, os componentes da sua geladeira. Então, o que eu vou fazer? Pessoal, primeira coisa, eu já tirei o conector aqui, ó, da resistência. Isso aqui é a resistência da sua geladeira, tá? Essa tubulação mais fina, tá? Esse tubo mais fino aqui, ó, é a resistência do seu refrigerador, certo? Então ele vem aqui, o conector, ó, ele vem aqui em cima, ó, você vai desconectar daqui, ó, vai apertar aqui e puxar, e aqui ele vai ter, são os dois fios que vêm da resistência, certo? Então aqui, no teste de continuidade, ele vai ter que marcar algum valor aqui, ó, depende da sua geladeira, né? Esse valor varia aí de 60, na média, tá, pessoal? De 60 a 150, se o seu refrigerador for 127 volts, e se a resistência for 220 volts, aí ela vai dar entre 200 a 350 ohms aqui, mais ou menos, tá, pessoal? Mas o certo é verificar ali no manual da geladeira, certinho, manual técnico, né? Mas é uma estimativa, é o que a maioria dos refrigeradores apresentam esse valor, certo? Então eu vou testar aqui, o meu refrigerador é 127, né, 110, então ele vai dar aí entre 60 até 150 aí, ohms de resistência, né? Que é o valor da resistência ohmica. Ó. Sempre que possível, coloque por trás do conector as ponteiras do multímetro, tá? Evite colocar aqui na frente para danificar o conector, né? Então vamos lá. Coloquei aqui. Ó, veja lá então, deu aproximadamente 80 ohms, né? Ficou dentro daquilo que eu falei para vocês, né? De 60 a 150, né? Então, assim, o que significa isso? Que a resistência está ok, né? A minha resistência de degelo está boa, e o fusível térmico também está bom. Porque quando o fusível térmico está queimado, ele rompe, ele abre, é como se o fio tivesse cortado, tá? Aí não dá sinal aqui na resistência. Tá. E se eu fizer o teste e não der nenhum sinal, como que eu vou saber se é a resistência que está queimada ou se é o meu fusível? Aí você vai abrir aqui, ó, descascar o fusível térmico, certo? E vai colocar as ponteiras aqui, ó, num lado, numa ponta do fusível e em outra ponta, tá? E ele tem que o quê? Bipar, ó. Emitir esse alarme sonoro, né? Significa que ele está bom. Ó, eu tô com um fusível aqui, ó, que é igual a esse, ó, exatamente, tá? O fusível que eu tenho aqui de exemplo. E vou colocar aqui, ó, descasquei ele já. E vou mostrar para vocês como que um fusível bom vai se comportar, ó. Aqui. Opa, aí, ó, bipou, tá? Então, esse aqui tá bom. Se ele tivesse queimado, não ia dar nenhum valor aqui, tá, pessoal? Ia dar um valor infinito, né? E não ia fazer esse alarme sonoro aí. Então, significa que esse fusível está bom porque ele é ligado em série aí, tá, com a resistência de degelo, beleza? E se não bipasse, o que eu ia ter que fazer? Ia ter que cortar o fusível aqui, comprar um outro fusível e fazer a emenda e colocar no lugar. Pronto, resolvido, tá? Beleza. Ah, não deu o valor aqui na resistência. Coloquei aqui as ponteiras e bipou. E agora? Opa, peraí, se o teu fusível está bom, né, e não está dando nenhum tipo de valor aqui, então significa que a tua resistência de degelo que vai estar queimada. Tá? Então tem que fazer a troca da resistência. Então é dessa forma que você testa para saber se o problema está no fusível ou está na resistência, beleza? Então aqui vocês viram que está tudo ok, né? Eu testei, tá beleza, eu posso conectar ali de volta, mas antes de conectar, eu estou aqui com limpa-contato, porque essa geladeira, para quem está acompanhando aí o processo, todas as etapas, viu que ela ficou muito tempo parada, é um refrigerador que entrou para mim bem ruim assim mesmo a situação dele, né? E ele tá ali, ó, com
com um pouco de isolamento aqui, ó, nos conectores, tá? Nos pinos. Então, eu vou passar um limpa-contato aí para desoxidar o circuito, né? Beleza? Então, vou passar lá, ó. E vou passar aqui também para melhorar a condutividade elétrica, tá? Lembrando que eu estou usando limpa-contato, tá? Limpa-contato, pessoal. Não é desengripante. Beleza? Ó, vou passar aqui. Vou passar lá para melhorar a condutividade da corrente elétrica, para ela passar com mais facilidade pelo conector. Pronto, conectei ele no lugar. Ah, o fusível térmico ele fica aqui, ó. Ele fica bem encostadinho com a tubulação. Pronto, tá aí, ó. Tá aí o fusível no lugar. E agora o que eu vou fazer? Ó, esses dois fiozinhos pretos que tá vindo aqui de cima, era para estar aqui no local o sensor de degelo, tá? O sensor de degelo ele fica aqui na tubulação, aqui ó, coladinho com a tubulação e ligado nesses dois fios. Então essa geladeira já entrou sem o sensor, para vocês terem uma ideia. Então eu tô aqui com um sensor novo, né? Esse aqui eu comprei, beleza? Quando você compra um sensor novo, ele vem com uns conectorzinhos para você fazer a emenda. Eu não gosto daqueles conector que vem, tá? Eu não gosto particularmente, eu prefiro usar esse aqui, ó. Alguns vêm com esse aqui também já, né? Quando você compra, que é o macarrãozinho, né? Mas na verdade é uma emenda termorretrátil, né? Que você aquece ela com isqueiro e ela faz o isolamento, sabe? Ela é bem superior aí a uma fita isolante, né? Porque a fita isolante, ela, com a temperatura, ela vai endurecendo. E aí, conforme ela vai endurecendo, às vezes ela solta, desprende, perde a capacidade de isolamento. E aí começa a danificar a sua emenda. Por quê? A emenda vai ficar aqui, ó, em contato com a umidade da tubulação, certo? Então, com o tempo, vai começar a interferir aqui, ó, na sua emenda, beleza? Vai oxidar aqui, né, a emenda, por conta da umidade, e vai perder aí a capacidade de medição exata, né, da informação que precisa passar para a placa eletrônica lá atrás, certo? Porque a corrente que passa aqui é bem baixinha. Então, se tiver um isolamento aqui, ó, ela vai interferir no funcionamento da sua geladeira. Então, por isso que o ideal é fazer uma emenda bem feita, ou pode usar aqueles conectorzinhos que vem já junto com o sensor quando compra novo, ou pode usar esse tipo de emenda aqui, ó, que é uma emenda termorretrátil. Tá? Eu prefiro usar essa aqui, que eu acho que ela é mais eficiente. Beleza? Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou fazer a emenda aqui para vocês darem uma olhada. Ó. Aqui eu vou emendar. Tá? Faço uma emendinha bem feitinha aqui, ó. Aí puxo para cima. Aqui também. Pronto, ó, tá as emendas no lugar. Então a gente vai dar uma aquecida e com o calor ela vai fechar, tá, pessoal? E vai prender aqui a nossa emenda e não vai deixar que entre a umidade aí para dentro, beleza? Aí fica uma emenda aí 100%. Ó, pode ver que ela encolheu. Aí, ó. Pronto, ó como ficou a emenda bem feita, tá, pessoal? Com uma emenda bem feita, e aqui a umidade não passa, tá? Ó, ela fecha bem, né? Isola bem ali e não passa. E com a temperatura, com o frio do freezer, né? Que chega numa temperatura bem baixa aqui, chega a bater em 24 negativo aqui. Então, se fosse uma fita isolante, ia começar a desprender. Mas essa aqui não, ela vai ficar do mesmo jeitinho que eu fiz a emenda, ela vai manter. E agora eu vou colocar o sensor no lugar. Ó, eu vou prender ele aqui, ó, com um enforca-gato, né? Em alguns lugares chama de fita Hellerman. Aqui é bem conhecido como enforca-gato. Mas na verdade o nome técnico é abraçadeira de nylon. Vamos lá. Ah, mais um detalhe, tá, pessoal? Para ficar um serviço bem caprichado, eu vou colocar aqui, ó. Não que seja obrigatório isso, tá? Não é obrigatório. Mas eu vou colocar aqui uma fita adesiva de alumínio, tá? Uma fitinha aqui, ó. Para quê? Para melhorar a condutividade térmica, para que essa temperatura passe para o nosso sensor com mais facilidade e ele consiga fazer uma leitura mais precisa, correta, né, da temperatura que está aqui na tubulação. Tá, então, ó, vou colocar ali a fitinha alumínio para prender ele. Deixa eu ver aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar lá como que ficou, tá? Acho que dá para enxergar assim. Vou puxar a resistência aqui para vocês verem melhor. Ó, é aqui nessa posição que ele vai, tá, pessoal? Nessa posição aqui mesmo. Aqui só a fita já segurou, tá vendo? A fita alumínio. Mas, como o seguro morreu de velho, né? Vamos colocar também a abraçadeira de nylon ali. Um truque para passar a abraçadeira, ó, é fazer uma dobrinha nela antes, né? Uma dobrinha, olha aí, falando. Desculpa aí, pessoal, às vezes eu atropelo as palavras, tá? Mas o que vale a intenção, né? Aí, ó, coloquei aqui. Ó, vou fazer uma dobra.
Aí, ó, tá vendo? Que daí eu consigo passar mais fácil lá na tubulação. Aí eu consigo pegar a ponta do outro lado. Pronto, prendi. Agora eu vou cortar ele com um alicate de corte. Isso aí, rapaziada. Então tá aí o sensor, rapaziada, e, né, também pra mulherada que tá assistindo aí, tem mulher que se interessa bastante por refrigeração também, tem bastante inscritas no canal, né? Que bom, né, que tem mulher que se interessa também por área técnica. E aí, vamos dar continuidade. Agora eu vou prender aqui. Inclusive, se você aí é mulher e tá aí assistindo, acompanhando o meu passo a passo aqui, pessoal, tá? Comenta aí pra mostrar que tem mulherada aí que assiste seu canal, que se interessa por área técnica, né? Então, coloca aí nos comentários, ó. Tô assistindo, tô acompanhando teus vídeos aí, tá bom? E não esquece de curtir, se inscrever, beleza? Pra dar aquela força pra nós aí também, que tô tirando aí meu momento de folga, de descanso, pra tá fazendo esse tipo de serviço e mostrando pra vocês aí. Beleza, pessoal? Agora eu vou prender então aqui o chicote. Mais uma forca-gato. Detalhe importante é prender todo esse chicote, essa fiação aqui para não ficar solta, porque se essa fiação encosta na resistência no momento do descongelamento, essa tubulação aqui aquece, pessoal, tá? Ela aquece mesmo para fazer o descongelamento. Então, é uma resistência, certo? Igual uma resistência de chuveiro que aquece aqui também aquece. Lógico, não chega numa temperatura tão alta, tão elevada, igual uma resistência de chuveiro, mas também ela aquece bem. Se um fio ficar encostado nela, né, encostando aqui, ele vai romper e vai atrapalhar o funcionamento da sua geladeira, podendo aí até ocasionar um dano pior, tá? Eu já vi em casos onde o fio do ventilador ficou encostando na resistência, ficou solto, ele desencapou, tá? Então, quando ligou a geladeira, ficou energizando aqui, ó, a resistência direto. E essa resistência começou a aquecer, e aqueceu tanto que derreteu todo o freezer aqui por dentro, tá? Toda essa estrutura plástica aqui, ó, virou uma bola aqui, ó, derretida. Quando a pessoa chegou em casa, levou um susto, achou que a geladeira tinha explodido. Mas, na verdade, foi por conta desse caso aí, de encostar o fio na resistência, que ocasionou esse dano aí, severo aí, no caso, na geladeira da pessoa, e aí não tem o que fazer, teve que jogar a geladeira fora, descartar, né? Foi pra sucata mesmo, ok? Então é isso, pessoal, que eu tinha para mostrar para vocês aí, né, como que faz o teste da resistência, do fusível térmico, como que instala um sensor. Ah, faltou um detalhe, né? Vocês vão me perguntar, e o sensor, como que eu sei se ele tá bom ou se tá ruim, antes de finalizar o vídeo? Vamos lá. Tô com um sensor aqui, ó, esse aqui é um sensor de equipamento comercial, tá, de um controlador aí de cervejeira, mas ele tem a mesma faixa de medição desse sensor aqui da geladeira Electrolux, ok? Qual que é essa faixa? Ó, tá vendo que hoje tá 25 graus aqui, né, no local onde eu tô fazendo o vídeo. Beleza, pessoal? Então tá 25 graus. E a temperatura que leva em consideração para medir um sensor é 25 graus, ok? Na tabela. Então o valor nominal do sensor, ele é com referência a uma temperatura de 25. Então como que a temperatura influencia na medição? Olha, pessoal, quanto mais baixa a temperatura, tá? Maior vai ser o valor medido no sensor. Baixou a temperatura, o valor ohmico aumenta. Se a temperatura estiver mais quente que 25 graus, o que vai acontecer? Vai acontecer o oposto. Quanto mais quente, menor vai ser a medição, que o valor que eu vou encontrar. Aí como que eu sei se um sensor está bom ou se está ruim? Para ter certeza, você vai ter que medir em várias temperaturas, tá, pessoal? Vai ter que medir ele a 0 grau, né, a 10 positivo, a 25 positivo e também numa temperatura negativa aí de aproximadamente pelo menos aí uns 15 negativo. Para você conferir esse valor que está dando no sensor com a tabela dele, tá? Ele tem uma tabela de valores. De acordo com a temperatura, ele tem que estar numa determinada medida, certo? Mas eu sei que a 25 graus, como está aqui agora, ele é um sensor de 10K ohms, né? Ou seja, 10 mil ohms de resistência. Então ele tem 10 mil ohms a uma temperatura de 25 graus, ok? Então, como está 25, por sorte, né, hoje, então eu vou medir aqui para vocês, ele tem que dar aproximadamente quanto? A medida nominal, que é 10K. Vamos lá. Vou medir aqui. Olha lá, pessoal, tá dando bem próximo, tá? Tá dando 9,5. Como eu peguei, ó, tá 25 graus a temperatura ambiente, mas eu encostei minhas mãos aqui, ó, na ponta dele. Então eu aqueci um pouco. Como eu aqueci, a temperatura dele aqui, ó, deve estar em torno aí de 26, 27 graus. Então por isso que tá dando um pouquinho abaixo de 10 ali a medida, ó. Tá dando 9 e uns quebradinhos, ó, 9,4. Ok? Se eu aquecer mais, ó, se eu segurar por um tempo aqui, ele vai baixar mais ainda a temperatura. Vou segurar aqui um pouquinho. Aí, vou medir.
Ah, agora deu 8,7, ok? Então, quanto mais quente, menor a medição. Quanto mais gelado, esse valor vai aumentando. Na prática, tá? No dia a dia, quando uma geladeira está com um problema no sensor, a gente não testa não, tá, pessoal? Não fica testando, olhando tabela, isso aí é perca de tempo. Então, o sensor não é uma peça cara, então vale a pena substituir por uma nova que você já descarta, né? Qualquer possibilidade aí do sensor estar ruim. Então, a gente já coloca um sensor novo de uma vez e pronto, que é mais prático, né? Já que é uma peça de baixo custo, então vale a pena trocar. Agora eu vou colocar a capa de volta aqui, ó, para poder testar a geladeira, né? Então, aqui eu vou colocar a capa com o microventilador, encaixar o conector no lugar, tá? Só tomar cuidado para esse cabo aqui, esse chicote não ficar solto, tá? E encaixar novamente. Vamos lá. Prontinho, pessoal, já encaixei no lugar. Encaixa a parte de baixo primeiro, empurra. Prontinho, já está no lugar. Agora vamos para a parte de trás, para a parte da placa eletrônica. Vamos aí então, pessoal, agora para o teste da placa de potência, tá? A placa principal que fica atrás aqui do refrigerador, ó, ela está desmontada já aqui, né? Eu já tirei ela do lugar, um parafuso só que fixa. Parafuso 8, sextavado. Então agora eu vou fazer o teste. Como que eu vou fazer isso? Ó, eu vou colocar o alicate amperímetro, tá? Aqui, ó, na escala de 20 A, porque aqui a medição vai dar em torno aí de 2 a 3 amperes no máximo, não vai passar disso, né? Então eu vou usar essa escala de 20 amperes, beleza? Aí o que eu vou fazer? Aqui a gente tem a alimentação, esse aqui é o cabo de energia que vem para cá, ó, tá? Ele sai, aqui é o cabo de alimentação e vem direto para a placa de potência. Então uma das fases eu vou colocar aí no alicate amperímetro e é dessa forma que eu vou verificar se a placa aqui, ó, principal, está dando os comandos, né? Se ela está funcionando. Como que eu sei? Quando liga os componentes da geladeira, seja a resistência, o microventilador, o motor, né, pessoal, o compressor que falando nele, ó, tá tudo bonitinho aqui já no lugar, ó. Tá, já instalei o reservatório de água, o coletor, né, tá tudo no lugar certinho, já tá com gás, tá instalado aí, ó. Beleza, a etiqueta dele já tava manchadinha assim, né, porque a gente colocou um compressor usado, né, pessoal. Vocês sabem, vocês estão acompanhando, eu revitalizei, né, recondicionei esse refrigerador, então muita coisa eu reaproveitei, né, e então o motor que eu coloquei, acabei colocando um usado, mas um usado bom, né, eu verifiquei a compressão dele, troquei o óleo, né, aliás, verifiquei o óleo estava ok, né, e aí quando eu fiz a instalação, fiz um processo aí de recuperação no sistema, limpeza no sistema e também um bom vácuo, né, um vácuo bem feito aí para retirar toda a umidade, ok? Então, apesar de ser um componente usado, mas foi bem testado, né, e o serviço bem realizado. Agora, eu vou mostrar essa parte aqui então, voltando para a placa. Então você vai pegar uma fase aí, ó, tá, da alimentação, né, engatar aí o alicate amperímetro. Só com o alicate amperímetro eu consigo ver se a placa principal tá dando os comandos, né, para ligar a resistência, ligar o ventilador e ligar o compressor. Se ela estiver dando todos os comandos certinho, é quase certeza aí, né, 99% de chance que ela esteja em perfeitas condições, né, e funcionando direitinho. Tá, então vamos lá. Como que eu vou fazer esse teste? Eu vou iniciar, né, a geladeira, vou ligar ela aqui na tomada, e no início existe aí uma programação inicial na geladeira, né, na placa eletrônica. O que ela faz? Ela liga a resistência, então ela vai puxar aqui uma corrente, logo na sequência ela vai desligar a resistência e vai ligar o compressor, e aí vai subir uma nova marcação de corrente que é do compressor. Então vamos lá, recapitulando. Liguei na tomada, vai dar uma marcação aqui, ó, de energia que ela vai ligar a resistência. Aí ela vai zerar, e depois vai ligar o compressor e vai subir de novo aqui a nossa corrente, né? Vai aí para 1,5 ampere, 2 ampere, depende aí quanto que o compressor vai puxar. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou filmar aqui, ó, vou manter aqui o alicate amperímetro, né, conectado. Vou tentar mostrar para vocês, deixa eu mudar a posição dele aqui para frente, para ficar mais fácil de enxergar. Aí, acho que aqui vocês conseguem ver, beleza? Então eu vou, ó, energizar aqui, e vocês vão acompanhar lá esse processo. E vocês vão verificar que os relés da placa vão fazer uns barulhinhos de acionamento, tá? Uns estralinhos. Vamos lá. Liguei. Ó, estralou, ligou a resistência, 1,52, desligou a resistência e ligou o compressor. Ó, agora esses 2 amperes do compressor. Vocês viram que primeiro ele energizou, deu ali uma corrente de 1 ampere e pouquinho, aí desligou a corrente, né, porque desarmou a resistência, e aí ligou o compressor, e agora eu estou escutando o ventilador lá dentro trabalhar. Ó. Vocês conseguem escutar aí, pessoal? Ó. Mas dá para escutar, tá? O ventilador lá interno ligou, e o compressor também ligou. Ó. Dá para escutar ele trabalhando aí, beleza? Então ele está ligado, ó, já começou a aquecer aqui a nossa grade atrás da geladeira, né, a condensadora, tá? Então já começou a esquentar, beleza? Então tá aí, tá tudo certo. Aparentemente, a nossa placa de potência está boa. Por quê? Eu energizei e ela fez todo o processo certinho. Ligou a resistência, desligou a resistência e logo na sequência entrou ligando o ventilador lá interno e o compressor lá embaixo. Fechou? Ah, e o último teste agora, né? Vamos aproveitar que ela já está ligada e vamos verificar como que está a placa interface lá na frente, que é a plaquinha lá onde você regula a temperatura, lá na porta. Eu vou puxar a geladeira aqui um pouquinho, ó, para mostrar para vocês aqui a situação da placa interface, ó. Tá aí, plaquinha interface. Aí, ó, tudo funcionando, tá, pessoal? Então, aparentemente, as placas dessa geladeira veio, pelo menos isso, né?
vieram boas. Não vai precisar mexer, substituir. Agora eu vou deixar a geladeira ligada aí por um tempo, né, por algumas horas, e eu vou testar se ela vai fazer todo o ciclo de refrigeração, o ciclo de degelo, né, e vou mostrar para vocês como que ficou a questão da temperatura ali no freezer, colocar um termômetro aqui dentro na parte do freezer e um termômetro aqui na parte de baixo do refrigerador. E aí eu vou deixar em teste e no próximo vídeo eu mostro para vocês aí o resultado do funcionamento dessa geladeira. Beleza, pessoal? Até mais então.